Fala meus parceiros e parceiras, eu sou o Will Santana. Estamos chegando com mais um conteúdo cheio de informações e curiosidades. Primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente todos os comentários, os feedbacks que me ajudam a construir mais conteúdos para vocês. Muito obrigado! Hoje o conteúdo é: qual a diferença entre Austrália e Brasil na ótica do ator? Corta, Will, câmera, ação! Parece um conteúdo voltado só para os atores, mas você que não é ator, fica aí, porque nós vamos falar de muitas coisas, ok? Não sai não! Brasil e Austrália, na ótica do ator, nós começamos dizendo que é muito diferente, mas a estratégia é a mesma e eu vou explicar por quê. Vamos partir do início que você precisa se mostrar no campo de trabalho. As pessoas precisam te conhecer e saber que você está ali preparado para trabalhar, não é? Tanto no Brasil ou na Austrália, o ator precisa ter um material muito bom, de fotografia e vídeos também, de trabalhos realizados, monólogos, tem que estar tudo bem organizado. A diferença é que no Brasil a gente costuma ir até a agência, preencher um formulário, conversar, ter aquele primeiro contato. Aqui na Austrália não, aqui é tudo online. Aqui simplesmente você manda o material e tem que aguardar. Você não preenche nada, não conversa olho no olho, não tem aquele primeiro contato. Aí vem a pergunta: Will, você pode ter várias agências, vários agentes? No Brasil, eu não tive problema nenhum em participar de uma agência. Aliás, eu participava de várias agências, eu estava em várias. Aqui, eu escolhi por ficar com apenas um agente, duas agências e duas plataformas online, que não é nem um agente e nem uma agência. É uma plataforma onde os clientes mesmo, as pessoas que vão contratar, lançam direto a vaga lá e você aplica sim ou não. Por que eu escolhi ficar só apenas em duas agências, duas plataformas e um agente? Porque o agente costuma me enviar para trabalhos grandes, trabalhos bem legais. As agências costumam me enviar para trabalhos que enchem a minha agenda, que tem toda semana. Não são os trabalhos de superproduções, mas tem toda semana, o que mantém trabalhando sempre. E tem as plataformas que são os trabalhos que eu mesmo aplico, que eu escolho se eu quero participar ou não. Que, aliás, hoje eu não sei como está no Brasil, se as pessoas têm algum problema em se agenciar em várias agências. Porque agora começou a ter esse fluxo maior de agentes, né? Que a pessoa trabalha perfis. Então eu não sei exatamente como está. Eu acredito que não mudou muita coisa. Aqui na Austrália eu percebi que se você faz parte de muitas agências, as mesmas agências costumam mandar para os mesmos trabalhos. E aí começa a dar aquele conflito. De você dizer: ah, eu já fui mandado para esse trabalho por outra agência. Ah, eu já apliquei por um outro lugar. E não é legal. Isso pega muito mal. Eles são muito cri-cri com isso. Concorrência. Não tem comparação. No Brasil, a concorrência é muito grande. São muitas pessoas. A qualidade dos artistas é muito alta. Temos ótimos artistas concorrendo para, às vezes, uma única vaga. Então, acaba dificultando ainda mais. Já aqui na Austrália, o meu perfil negro, alto, atlético, bonito, cheiroso, Cabelinho baixinho, bigodinho fininho. não é muito comum, não é? Corta! A quantidade de pessoas concorrendo para um personagem é muito menor aqui na Austrália. E às vezes você acaba concorrendo com um modelo, que são ótimos profissionais, mas às vezes não tem a mesma versatilidade do artista cênico. Então essa acaba sendo uma vantagem para o ator. Galera, anota aí. Seja Brasil, Austrália ou qualquer profissão, você precisa investir em você o máximo que você puder. Antigamente a gente não tinha essas ferramentas sensacionais que são YouTube, Instagram, Facebook. Agora você tem. Você não precisa de mais ninguém para você começar a trabalhar, para você se jogar na área de trabalho. Qualquer profissão, não só para atores, se você não gosta ou não sabe, você precisa começar a aprender. sério, galera. E se você não gosta mesmo e não quer, você precisa pagar alguém para fazer isso para você. Só vou te dizer uma coisa, os tempos mudaram e a gente precisa mudar junto para poder acompanhar. Como, por exemplo, no Brasil eu trabalhei muitos anos com diretores, atores renomados. Inclusive eu fiz um trabalho com Felipe Tito, um cara que hoje em dia me inspira muito. Vou até deixar o link dele aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Segue lá, vale a pena pelo mindset dele. O cara é uma fera, bicho. Essa tecnologia só veio para ajudar. Eu conhecia essas pessoas, mas eu não tinha como manter o contato. Você via a pessoa apenas uma vez e... Não tinha WhatsApp, não tinha o Instagram. Como você ia falar com essa pessoa? Você ia ligar para ela? Você ia ficar pedindo o telefone, ligando do nada? Lógico que não, né? Mas hoje nós temos o Instagram. Adiciona, manda um emotion, comenta, curte e aí você estabelece um contato. Hoje em dia eu tenho muitos diretores que eu trabalho aqui, atores, e a gente mantém esse contato. Não precisa ficar mandando mensagem o tempo inteiro, mas você vê que a pessoa curte, você curte, então você acaba criando um network. É muito importante você ter esse network. Água.
Ah, verdade, verdade. Galera, agora eu vou mandar pra vocês uma curiosidade que eu não gosto muito da forma que acontece aqui. Mas acontece. No Brasil acontece de uma forma muito simples. Você é o artista, você pega o trabalho, faz a prova de roupa, chega no dia, faz a maquiagem e eles te dão a roupa e você vai gravar. Simples. Aqui na Austrália, você é o artista, você pega o trabalho e eles pedem pra você levar a roupa. Sério, galera, 100% a roupa toda sua. A única vantagem foi que eu renovei meu armário todo pra poder aparecer nos comerciais com cada vez com uma roupa diferente. Legal, né? Ah, mas eu não gosto disso não. Não, minha roupa toda vez. Corta! Outra coisa que acontece muito é o ator ter que fazer a sua própria maquiagem. Isso acontece muito e eu já tô até acostumado. Mas é melhor quando tem maquiador, né? Isso quando não acontece de ter o maquiador no set, aí você chega preparado pra fazer uma maquiagem legal e ele olha pra você e fala: Você não precisa de maquiagem, não. Você tá lindo, você é perfeito. Vai gravar. não. Poxa, mas o maquiador já tá lá no set, é só esse o trabalho que ele tem? Falam que baiano é preguiçoso? Eu sempre levo a minha maquiagem, porque precisa sim. Mais uma diferença que é muito importante saber. No Brasil, era muito difícil você saber quem era a produtora que estava produzindo aquele determinado filme, quando que começavam os testes. De repente você descobria que o elenco já estava fechado. Aqui na Austrália tem uma vantagem, o meio é menor, então as oportunidades são mais abertas. Você fica sabendo das produções, você fica sabendo quando começa a rolar os testes e aí você consegue enviar o seu material. Às vezes você pega, às vezes não, normal. Mais uma vez eu digo, Brasil, Austrália ou qualquer profissão, não só atores, nós temos que saber lidar bem com o não. E você receber um sim não significa que nunca mais você vai receber um não. Nós temos sempre que procurar fazer o nosso melhor e trabalhar com muita seriedade. Seja Brasil ou seja Austrália, existem vários fatores para você não ser aprovado. Falando especificamente aqui da Austrália, o perfil é muito importante. Às vezes eles não querem alguém que tenha um sotaque de outro lugar. Às vezes eles querem um nativo. Simples. Ou vamos supor que você não foi aprovado a partir do material que você enviou. Talvez alguém enviou um material melhor. Então, galera, fica a dica. Não economize quando for fazer o seu material profissional, ok? Eu acredito que tanto na Austrália como no Brasil, depois da pandemia, os testes para você ir no local fazer a filmagem diminuiu. E agora as produtoras estão pedindo vídeos para as pessoas fazerem em casa. Aqui na Austrália é chamado de self-tape. Então, galera, você também tem que investir em uma luz boa, organiza o espaço onde você vai filmar, cuidado com ruídos, barulho, veja a roupa que você vai usar se está bem passada, a cor também se ajuda a melhorar o seu visual. Lembre-se, esse é o seu trabalho, mesmo que você ainda não pegou o serviço, você precisa ter esse profissionalismo, essa dedicação e esse investimento, porque senão vai ser muito difícil as pessoas te levarem a sério se você mesmo não leva a sério. Corta! Agora, se você não é ator e vai aplicar para uma vaga de trabalho, é a mesma coisa. Se prepara, se cuida, coloca uma roupa legal, se prepara para a entrevista, prepara o seu currículo. Se precisar, peça ajuda de um profissional para arrumar o seu currículo. Estuda a empresa, estuda possíveis perguntas e possíveis respostas. Chega no dia da entrevista preparado, porque você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. Mais uma diferença Brasil e Austrália. Quando você faz o teste e fica editado, o famoso editado. O que é isso? Quando você faz esse teste com várias pessoas, e aí diretor, cliente, produtor, escolhem algumas pessoas e aí fica apenas algumas chamados de editados. O que acontece? A agência te liga e te fala: Will, você está editado. Olha, não muda o seu visual, não vá viajar, não faça nada, ok? Ah, tá ok, beleza. E aí, depois de algumas horas, talvez um dia, a agência te liga de novo. Will, olha só. Bateu na trave essa, tá bom? Não foi dessa vez, obrigado. E aí, você na maior educação, né? Ah, sim, claro, não tem problema. Obrigado você, tá bom? Aqui na Austrália, quando você fica editado aqui se chama shortlist, que seria uma lista curta. A agência te liga E fala, Will, você tá editado, não faça nada, não muda visual, fica aí, tranquilo, já já eu chego com a resposta. Se você pegou o trabalho, eles te ligam. Ei, Will, você pegou? Ah, que legal, vou te mandar as mais informações por e-mail. Se você não pegou, amigo, eles não te ligam nunca. Nunca mais. E se você liga pra eles, eles ficam bravos. E aí vão falar: Will, Se não te ligaram, é porque você não pegou. cara, mas me avisa, me deixa livre pra poder marcar outras coisas nessa data, né?
Cachê, valores, din-din, esse é um assunto muito importante. No Brasil eu não tenho certeza, mas aqui na Austrália existe uma tabela onde os produtores se baseiam para poder pagar o ator e também para o ator saber, né, se o cachê está alto ou está baixo demais. O que acontece muito no Brasil, o mesmo trabalho sendo divulgado por diferentes agências com diferentes valores. Galera, isso é muito chato. E aqui na Austrália eu já vi isso acontecendo uma vez, mas foi com uma agência que é para modelos. E eles sempre divulgam para os modelos valores mais baixos. Então aí fica a critério dos modelos aceitarem fazer ou não. Eu não aceito, pulei fora e não vou mais nessa agência. Essa tabela de referência que tem aqui na Austrália, que eu acredito que deva ter no Brasil também, é onde fica especificado o porquê desse valor em cada específico trabalho. Por exemplo, para a internet é um valor, se vai para a internet e TV é outro. Se você tem fala, é um valor. Se vai para todos os países do mundo, é um valor. Se vai para alguns, é outro. Então isso você vê tudo no contrato, tudo bem discriminado. Tanto no Brasil como na Austrália existem trabalhos que Pagam muito bem. e trabalhos que pagam um pouco menos. Aí fica a seu critério de ir fazer ou não o trabalho, de aplicar ou não. Às vezes compensa para você fazer o network, que é muito importante. Alguma coisa você vai tirar proveito nisso. Outras vezes você pode dizer, não vou fazer. E o mais importante é você ter consciência de que você irá fazer um trabalho que às vezes não é o melhor, mas você tem que dar sempre o seu melhor. E se valorizar. É muito importante você se valorizar, porque senão os outros também não vão valorizar. E eu já falei, hein? Mas por causa dessa tabela que existe, a maioria dos trabalhos eles pagam o justo. É muito difícil você ver um que paga muito pouco. O que você tem que prestar atenção são nas porcentagens que cada agência ou agente tira quando você realiza o trabalho. São diferentes porcentagens, algumas são 10%, outras 15%, chega até 30%, fora os impostos. Então pense bastante antes de aplicar, pense muito antes de assinar o contrato e ficar veiculado com uma marca por um valor um pouco mais baixo. Se valorize, valorize o seu tempo, valorize os seus estudos. Você se valorizando, fazendo certo, trabalhando direitinho, sempre que você pega um trabalho, é aquele sabor de missão cumprida e de saber que estamos no caminho certo. Galera, tem muita coisa para ser compartilhada, mas infelizmente eu vou ter que deixar para um outro vídeo. Se você quiser ver um pouco mais, segue lá no Instagram, Hector Will Santana. Galera, muito obrigado, espero que vocês gostem, curta, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Corta! Will, câmera, ação!